Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, meus queridos. Aqui estamos mais uma vez para falarmos das Sagradas Escrituras. É o seguinte, a mensagem desta noite é sobre os anjos caídos. Vamos ler o texto fundamental. Está em Ezequiel, capítulo 28, 13 a 19. Façamos a leitura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos seus tambores também, todos cobertos com pedras preciosas. E dos seus píferos estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. Foi para isso que te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Amém. Muito bem, aqui o Senhor nosso Deus está falando de Lúcifer. Ele tinha de tudo na mansão celestial. Ele era o líder da adoração. Que a adoração na igreja é confundida com o testemunho de louvor. A adoração na igreja é confundida com o louvor, certo? E Lúcifer, que quer dizer portador da luz, ele estava coberto de todas as pedras preciosas brilhantes. E ele adorava ao Senhor por muitos e muitos anos. Agora o texto da palavra de Deus diz, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Agora preste bem atenção. Conforme Lúcifer ia adorando a Deus, e ele ouvia os elogios para o Senhor dos outros anjos, ele ouvia o engrandecimento para o Senhor nosso Deus, e você acredita que ele foi se envaidecendo com isso? E sentindo o desejo de tomar posse da adoração para si, não adorar mais o Senhor, mas ele queria ser adorado. Agora vejam bem, meus irmãos, isso aí é o que? Soberba. E foi o orgulho, a soberba que jogou Lúcifer por terra. Por terra. Foi a queda dele. Nós pensamos, quando nós falamos de Bíblia, da queda de Satanás, pecado de Adão com Eva, nós já pensamos o seguinte, que o primeiro ser a sofrer uma queda fora Adão. Mas a palavra de Deus aqui não, ela informa que o primeiro ser a sofrer uma queda foi os anjos. A primeira queda foi dos anjos, promovida por esse Lúcifer. Ele foi criado para adorar a Deus e procurou conquistar toda a adoração para si. E ali dentro, no céu, foi promovendo a rebelião tremenda. E deu no que deu, Ele partiu para cima do Senhor, foi uma luta terrível, ele foi jogado aqui para a terra. Só que a Bíblia informa que não foi direto na terra, mas nos céus da terra. Quer dizer, nas alturas. Ele está parado nas alturas,
nessa primeira queda, depois ele será lançado na terra e depois da terra ele será lançado no fogo do inferno. A situação é essa. Primeira queda dos anjos por causa de soberba. Aí depois veio a queda dos homens, inspirado ele foi inspirado pelo conselho, pela sedução de Lúcifer, manifestada em uma serpente. Ele começou a conversar com Eva, e vai, conversa para lá e conversa vem, e ele, o que Satanás fez? Olha só que coisa tremenda. Manifestado na serpente, conversando com Eva, ele começou a insinuar, a informar para Eva que Deus não era um bom companheiro, não. Deus estava explorando aquele casal. Falou, não. Você sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto aí? Eva falou, não, por causa que esse fruto aqui é o fruto da morte, é o fruto do pecado, da ciência do bem e do mal. Não é bem isso aí não. Porque se você comer desse fruto, você vai ficar igualzinho a Deus. Você vai saber do bem, você vai fazer do mal, você vai ter poder magnífico igual Deus tem. E Deus não quer que isso aconteça com vocês. Ele quer que vocês continuem simplesmente escravos. É isso. Então, é por isso que ele proibiu vocês comer desse fruto aí. Pode comer que não tem problema nenhum. Agora vejam só que coisa terrível isto. E a Bíblia descreve que Satanás, como líder de um grupo perverso de anjos lá no céu, fez uma rebelião contra Deus. É lançado nos céus da terra já outra rebelião dos homens que ele promoveu contra Deus, né? Irmãos, e essa palavra terrível aí bateu na cabecinha de Eva, e ela começou a analisar, olhar para a fruta, e olha para lá, olha para cá, olha para lá e olha para cá. Falou, mas sabe que Satanás tem razão? Ele tem razão, essa fruta aqui não tem problema nenhum de comer, não. Ela é boa para se comer. Não é venenosa, não provoca mal. Comeu. Movido pelo diabo, você pode ver. Ela comeu do fruto, mas movida por Satanás. Não foi uma permissão de Deus. Foi uma rebelião. Aí ela comeu da fruta, ficou dotada da sabedoria do mal, iludiu Adão também, Adão comeu, e agora todos nós sabemos que deu no que deu, né? Deu no que deu. A tendência do ser humano é só errar sem cessar, tá? Que é só errar sem cessar, E como Lúcifer ele foi criado para adorar a Deus, ele achando que com aquele terço de anjos dos céus e com mais todos os homens, ele poderia formar um grande coral, um grande grupo para ser adorado por todos os homens. Queria ser adorado por todos os homens. Vocês estão até lembrados lá em Mateus, que o Satanás trabalhou em cima de Jesus, dizendo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, olha Satanás pregando a Bíblia, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem, todos os seus, né? Pula, os seus anjos vão te pegar no ar aí. Jesus disse, está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus, somente a Ele dará glórias e louvores. É isso que o Senhor diz, né? Agora, meus irmãos, no final daquela entrevista, daquele confronto, Satanás disse para o Senhor, olha, tá vendo esse mundão aqui? Bonito, lindo, florido, cheio de ouro, de diamantes. Tá vendo isso tudo aqui? Eu te darei se tu prostrado me adorares. Mas que paixão que o diabo tem para ser adorado, né? Que paixão tremenda. Criou essa paixão no coração dele lá no céu. Agora chega na terra, né? Procura levar os homens a adorá-lo, certo? Então, meus irmãos,
esta paixão da adoração levou o diabo a perder o seu privilégio celestial. Preste muita atenção nisso. Foi aí que iniciou o pecado no coração do homem aqui na terra. Foi originado pelo Satanás. Satanás foi o que originou o pecado. Que pecado significa errou o alvo. Satanás errou o alvo da adoração, que tinha que continuar adorando o Senhor. Aí procurou puxar a adoração para si, errou em cheio. Chega na terra, faz Adão errar o alvo também, juntamente com sua esposa, que tinha que continuar cuidando do jardim e não ser seduzido pela serpente, porque eles tinham sabedoria para resistir. Isso aí não vai isentar eles da culpa de jeito nenhum. Então, o errar o alvo é um problema. Daí para frente, Lúcifer, o portador da luz, recebeu um outro nome, passou a ser Satanás, que Satanás significa adversário. Depois recebeu um outro nome, Diabo, que diabo significa difamador. Caluniador também, né? Acusa a pessoa com falsidade, irmãos. Então, o primeiro ser a ser caluniado foi Deus. Satanás lá no céu, criando os problemas lá, dizendo que Deus queria só explorar os anjos, aquela coisa toda, caluniando o Senhor nosso Deus. Chegou na terra, passou a caluniar Deus para Adão e Eva. Melhor, explicando para Eva, né? Caluniou Deus para Eva, dizendo que Deus queria só explorar. E não era nada de exploração, não. Era uma verdade, irmãos. Mesmo que nós sentimos uma profunda desvantagem nisso. Mas nós temos, sabe o quê? É que continuar confiando na palavra do nosso Deus, e Eva desconfiou, por causa da calúnia de Satanás, caluniando Deus para Eva. E toda calúnia tem um poder muito eficaz de realidade, de certeza que aquele caluniador, ele está falando a verdade. Eva creu nisso. Creu que Deus estaria caluniando, que Deus estaria explorando a eles por causa da versão do diabo. E não era nada disso. Depois, o diabo, na sua função de calúnias, passou a caluniar o homem. Passou a caluniar o homem para Deus. Primeiro, ele caluniou Deus para os anjos. Segundo passo, caluniou Deus para o homem. E agora ele está caluniando o homem para Deus. Aonde está isso? Está lá no livro de Jó. Ele chegou numa reunião lá no céu, Deus falou: tem visto meu servo Jó por lá? Homem íntegro, homem sincero, homem puro. Aquilo lá sim, dá gosto de ter um homem daquele como crente em mim. Ele falou: mas também, né? Também do jeito que você faz com ele. Tudo que aquele homem, onde aquele homem coloca a mão, vira ouro, rapaz. Tudo que ele tenta fazer, você prospera. O gado dele só aumenta. Por quê? Naturalmente, que está aumentando, não. Você procura colocar a mão e prosperar aquele cidadão lá na terra. Quando eu visito lá a fazenda dele e quero causar-lhe um prejuízo, eu vejo a cerca de anjo em volta de todos os animais, vejo cerca de anjo em volta dos filhos, vejo cerca de anjo em volta das ovelhas. Como que esse homem não vai te adorar, Senhor? Mas o coração dele não é reto, não, ele é falso. Deixa o Senhor, deixa eu pesar a mão em cima dele lá em alguma coisa para o Senhor ver. Ele vai te negar na cara, quer dizer, caluniando a Jó. Primeiro ele caluniou Deus para os anjos, segundo
caluniou Deus para os homens, depois caluniou o homem para Deus. Deus falou, tá, tudo bem, então nós vamos ver lá. Toca dos bens dele, mas só que não o mate. Pronto. Mais uma vez aí, houve um lance de calúnia violento, e nessa aí Satanás perdeu. Porque Jó, em plena miséria financeira, em plena pobreza profunda, não caluniou o Senhor de jeito nenhum. Isto é, não desviou-se dos caminhos do Senhor de jeito nenhum. Deu glórias a Deus e dizendo, nu eu vim, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, glórias é dada ao Senhor para sempre. Quer dizer, o caluniador aí não levou vantagem nenhuma, né? Não levou vantagem nenhuma. Isso aí está em Jó 19, Jó 1, 9 a 11, relata a fidelidade de Jó para com o nosso Deus, para com o nosso Deus eterno. Certo, irmãos? Então, olha, preste bem atenção. Vocês observem bem. Outra tática de Satanás é a sedução. O que é sedução? É engano, provocar desejos, viu? Satanás, ele não forçou ninguém a pecar. E sim seduziu todo mundo ao pecado, mas forçado não. Ele mostra, né? Não forçou ninguém mesmo, mas ele mostra, ele provoca, olha só, ele provoca drama. Satanás, em todo esse drama, ele só levou vantagem até agora. Mais uma vez eu pergunto, ele teria forçado alguém a pecar? Não. Não forçou ninguém a rebelar contra Deus, mas ele provocou. Por exemplo, ele provocou fortunas para os homens aqui na terra, dizendo que essas fortunas que os homens ganham, poderes, governos aqui na terra, quem ganhasse esses governos iria ter uma vida maravilhosa, não precisaria estar se humilhando aos pés de Deus. Não, você não precisa disso. Procura ganhar dinheiro, procura ganhar fortuna, não interessa, não vem o caso, a forma que você ganha o dinheiro. Você tem que ficar rico, para você ficar independente, para você mandar, para você governar, entendeu? É isso que você deve fazer. Vocês estão vendo? Ele está forçando? Não, está seduzindo. E foi assim que os homens se afundaram de uma vez por todas no pecado. Aí Satanás criou outros tipos de deuses. Deus Nossa Senhora isso, Deus Nossa Senhora aquilo, Deus Baal, Deus não sei o que lá, Astarote, Deus Dagon. Esses aqui são bonzinhos. Esses aqui só traz fortuna para vocês. O Deus do céu não. Vocês têm que implorar demais. Ora, que é isso, rapaz? Levanta a cabeça. Tá vendo? Só sedução. Depois que o camarada está seduzido, está cego nos caminhos dos deuses pagãos, dos deuses infames, eles dão até seus filhos para sacrifício. Dá sua fortuna toda para sacrifício ao diabo. E só vai levar o quê? Prejuízo. Só vai levar o quê? Na cabeça. E por isso que o nosso Deus eterno aqui está dizendo, em São Tiago 4,7, lá diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Outra coisa que Satanás, ele provoca, meus queridos irmãos, e tem funcionado também. A estratégia de Satanás não é a coação, mas a sedução. A sedução cruel. Em segundo passo, veja bem. Só em cima daqueles que se dizem ser evangélicos, em cima dos crentes. Então podemos concluir que, apesar de muitos cristãos atribuir a culpa dos seus erros ao diabo, não, é porque ele cedeu a Satanás, e aí Satanás faz deles o que quer, entendeu? Faz deles o que quer.
O que teria derrubado Satanás então? A ambição de ser maior que todas as criaturas celestiais. Essa é a sedução de todas as sortes de vaidades na face da terra. Queria ser superior a todos os seres celestiais. Mas, pastor, tem algum texto sobre isso? Tem. Olha só o que diz aqui. Isaías 14, 13, diz assim: eu subirei aos céus, olha só, e acima das estrelas dos céus eu subirei, e serei superior a todas as estrelas. Quando está falando em estrelas, não está falando dessas estrelas aí naturais que nós vemos no céu, não. Está falando dos anjos. Ele subiria aos céus acima dos outros anjos e dominaria todo mundo, meus irmãos. Mas ele teria que dominar lá para quê? Para descer aqui à terra e começar a seduzir todos os seres humanos como ele deu ao começo. Só que aí ele não esperava a sabedoria de Deus entrar em ação. Deus fundou a igreja aqui na terra, mandou o Espírito Santo na terra e agora a situação para ele está embaraçosa, porque a igreja tem poder e a unção dos céus para expulsar demônios, curar todas as sortes de doenças, porque ele queria subir, acima das estrelas, e com o poder que ele tem, ele iria governar, sabe, de uma forma geral, o mundo. Sabe como? Adoecendo as pessoas, para as pessoas se tornarem seus profundos escravos. Depois que adoecesse as pessoas, ele iria se manifestar como um anjo bom, como um Deus maravilhoso, que iria curar essa pessoa, e aí envolvendo a cabeça da pessoa totalmente para ele, para distanciar esse povo de Deus. Deus, vendo o plano de Satanás, mandou Jesus aqui na terra, ele morreu na cruz e foi embora para os céus, e de lá mandou o Espírito Santo para continuar a obra da cura maravilhosa dos céus. Estão observando isso? A pessoa que não tem Cristo, que não conhece o trabalho de Jesus Cristo na sua vida, quando ele adoece, quando ele está cheio de problemas, ele corre aos braços de Satanás pedindo ajuda. E ele acaba enrolando e não ajuda coisa nenhuma. Quando a pessoa procura o auxílio de Deus na igreja, o Espírito Santo se manifesta em forma de cura as enfermidades, expulsa os demônios, e a obra do Senhor é realizada na vida daquela pobre pessoa tão infeliz e tão destruída. Então, queridos irmãos, observe bem isso. A luta tremenda de Deus contra os anjos que caíram, ou contra os anjos caídos. Então não deixa ser iludido não, meus irmãos, pela sedução de Satanás, em desvalorizar o trabalho de Deus, em desvalorizar o amor de Deus na nossa vida. Não caia nessa emboscada não, porque o trabalho de Satanás é esse, sabe? É desvalorizar a obra de Deus, é seduzir o homem para si, dizendo que Deus é um explorador, que Deus não está nem aí para o homem, tá? É um verdadeiro caluniador. Primeiro caluniou Deus para os anjos, depois caluniou Deus para os homens. Vocês estão entendendo? Só através de mentiras e de calúnia. Satanás é a fonte real de toda sorte de calúnias e de traições. Destrói os lares, entende? Caluniando a esposa para o esposo, e a esposa passa a ser inspirada por Satanás. Uma mulher linda se envolve com um cidadão feio, barrigudinho, baixinho ou alto demais, entendeu? E ela acha aquele homem bonito, mas não é. É que o diabo está coberto de pedras brilhantes, é a fonte da beleza aqui na terra, porque Deus jogou ele do céu e não tirou a beleza dele, não tirou o poder dele. Então ele flui
ele provoca a influência da beleza dele naquele cidadão feio, horroroso, e aquela mulher bela e linda passa a achar o seu esposo uma coisa horrível, e aquele senhor horrível lá, que é um servo de Satanás, a pessoa mais bela do mundo. E aí, ele engoda a mente dessa senhora, engoda a mente dessa pessoa, e ela fica sendo escrava do inferno. Então, meus queridos irmãos, veja bem o que Jesus Cristo está dizendo para todos nós. Somente digno de ser adorado e de ser seguido é o nosso eterno Deus. Ele diz: tudo que pedirdes ao Pai em oração, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Busque a orientação de Deus. Seus negócios vão de mal a pior, busque a orientação de Deus, porque o Senhor nosso Deus é o caminho e a verdade de toda a vitória, irmãos. Tá? Não caia na sedução do diabo. Tudo que for bem aconselhado para você, mas jogando de lado, você saia de lado, porque isso aí é falsidade, é emboscada de Satanás. Então, fechamos nossos olhos, oremos ao Senhor agora e recebemos as virtudes, a sabedoria, o discernimento de Deus na nossa vida, no nosso lar, nos nossos negócios. Fechamos nossos olhos. Eterno e poderoso Deus, Pai de amor, Pai da verdade, Senhor de todo esclarecimento, tanto no céu como cá na terra. Nesta hora, meu Deus, visita a mente desse Senhor, dessa pessoa que está confuso em relação ao caminho da realidade, da prosperidade de uma forma correta e honesta. Ó Pai eterno, ilumina a mente desta pessoa em relação à cura dessa enfermidade que vem destruindo, vem minando todo o seu sistema financeiro e não encontra solução de forma nenhuma. Pai Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esse lar confuso, onde pessoas têm planos de suicídio, comenta muito sobre suicídio ou morte, Pai. Manifesta a unção dos céus e faça com que essa pessoa alcance a bênção do esclarecimento e receba a libertação de todos os males, porque nesta hora nós repreendemos todas essas forças infernais das trevas e ordenamos que saia desse lar, saia dessa firma, saia desta mente, espírito de desânimo e de destruição, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Amém.